Ela ignorou o pedido do rapaz, mas não sabia que ele era... Se vocês quiserem mais histórias como essas todos os dias, não esqueçam de deixar no like, se inscrever no canal e comentar de qual cidade vocês estão ouvindo. Um abraço! O entardecer chegava lento sobre a pequena cidade de São Bento das Pedras. O céu, pintado em tons de dourado e lilás, parecia querer prolongar o dia antes de ceder à noite. Uma brisa leve carregava o cheiro de pão fresco da padaria da esquina e, misturado a ele, um aroma distante de terra úmida, sinal de que talvez chovesse mais tarde. A praça central, o orgulho da cidade no passado, agora ostentava um charme cansado. Os bancos de madeira tinham farpas e a pintura descascava em vários pontos, revelando o cinza envelhecido por baixo. O coreto, que já recebera serestas e discursos inflamados, guardava poeira e silêncio. Ainda assim, aquele lugar continuava sendo o refúgio de alguns poucos que apreciavam ver o dia morrer. Dona Amália era uma dessas pessoas. 63 anos, rosto marcado por rugas discretas, mas olhos vivos, olhos que carregavam histórias que ela não contava a qualquer um. Usava um vestido azul marinho de algodão, bem passado, e um lenço de flores miúdas preso ao cabelo grisalho. No colo, uma sacola de pano com um pão de milho recém-comprado. Não viera para comer, viera para observar. Sempre gostara de observar. As risadas de duas crianças brincando de pega-pega cortavam o ar, misturados ao som metálico do balanço enferrujado. Um casal discutia perto do chafariz, as palavras baixas, mas o tom inconfundível. Um cachorro vira-lata farejava com determinação um saco de lixo encostado a uma árvore. Foi no meio dessa rotina silenciosa que Dona Amália percebeu o homem que se aproximava. Ele vinha caminhando devagar, como quem não tinha pressa alguma. Calça jeans surrada, camisa clara de mangas arregaçadas e sandálias de couro. Trazia uma barba curta, bem cuidada, que suavizava o rosto. Seu andar transmitia algo difícil de explicar. Uma mistura de tranquilidade e firmeza. Antes dele chegar ao banco, um rapaz magro, roupas rasgadas, rosto sujo e olhar aflito, veio correndo. Falou rápido, gesticulando, a voz trêmula. Dona Amália não ouviu as palavras, mas percebeu o tom de súplica. Ele apenas o fitou por alguns segundos, colocou a mão sobre o ombro dele e balançou a cabeça devagar. Disse algo num tom baixo, quase um sussurro. O rapaz, cabisbaixo, recuou e desapareceu pela rua lateral. A cena incomodou Dona Amália. Como alguém podia recusar ajuda a um rapaz assim? Pensou ela, sentindo um certo julgamento nascer dentro dela. O homem, no entanto, sentou-se ao seu lado como se nada tivesse acontecido. Olhou para a copa das árvores e comentou: "Bonita tarde." Ela respondeu seca: "É, mas o calor está voltando." Ele sorriu levemente. "O calor aproxima as pessoas. Faz com que saiam das sombras." Ela franziu o senho. "Ou que elas se irritem." Ele não respondeu de imediato, apenas deixou o olhar se perder no horizonte. Depende do que carregam por dentro. Dona Amália ficou em silêncio. O tempo parecia desacelerar. O vento brincava com as folhas caídas no chão. Um menino passou correndo atrás de uma bola, tropeçou, levantou-se e correu de novo, rindo sozinho. O homem falou primeiro: "A senhora vem sempre aqui?" Ela disse: "Quase todos os dias. Gosto de ver o movimento." "E o que vê?" "Pessoas, cada uma com seus problemas." Ele inclinou um pouco a cabeça, como se aquilo o interessasse. "E a senhora? Quais são os seus?" A pergunta veio como um golpe rápido. "Não é educado perguntar isso para uma desconhecida," respondeu ela defensiva. "Tem razão, mas às vezes o que chamamos de educado é apenas uma forma de manter distância." Ela o encarou com atenção agora. "O senhor costuma falar assim com estranhos?" Ele falou: "Só quando acho que eles precisam ouvir." Houve um silêncio. Disse ela: "Eu vi o que aconteceu com aquele rapaz. Ele parecia precisar de ajuda. Por que o senhor não ajudou?"
Ele inspirou devagar, como quem mede as palavras. Ele me pediu algo, mas não era o que ele realmente precisava. E o que ele precisava, então? Tempo e um caminho. Que tipo de resposta é esta? Perguntou ela, meio irritada. A única que posso dar agora. Ele voltou a olhar para as árvores. Ela percebeu que, apesar de falar pouco, havia algo nele que passava uma estranha sensação de segurança. Ao mesmo tempo, o deixava mais intrigante. A luz do dia estava quase desaparecendo, e as primeiras lâmpadas da praça se acendiam, projetando círculos amarelados no chão de pedra. O som distante de uma televisão vinha de alguma casa próxima. Dona Amália estava ainda incomodada com a resposta do homem. Tempo e um caminho, repetiu para si mesma, quase num murmúrio. Parece mais uma desculpa para não fazer nada. Ele a olhou e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os dela diretamente. Eram de um castanho profundo com algo que ela não conseguia definir. Não era brilho nem opacidade. Era presença, como se ele realmente a visse, não apenas olhasse. A senhora acredita que ajudar sempre significa dar o que pedem? Perguntou com calma. Se alguém tem fome, dou comida. Se precisa de dinheiro, dou o que posso. Isso é ajudar. E se a fome for de outra coisa? Como assim? Ela franziu o senho. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, observou um senhor idoso que atravessava a praça com dificuldade, apoiado em uma bengala. Quando o homem passou por eles, o estranho apenas levantou a mão num gesto discreto de cumprimento. O idoso sorriu como se aquele gesto tivesse iluminado o seu dia. Dona Amália ficou olhando a cena confusa. O senhor o conhece? Não, mas às vezes um sorriso é o que a pessoa precisa para continuar andando. Ela soltou um suspiro impaciente. O senhor é cheio dessas respostas abertas. Não é? Ele sorriu levemente. Respostas fechadas costumam acabar com as perguntas, e perguntas são importantes. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Ao contrário, havia algo nele que parecia abrir espaço para pensar. E esse espaço fez com que memórias antigas viessem à tona. Memórias que Dona Amália preferia manter trancadas. Lembrou-se do filho Renato, que havia saído de casa aos 19 anos, jurando que nunca mais voltaria. Havia anos que não tinha notícias. No começo, ela tentou procurá-lo. Depois, se resignou. Mas, no fundo, aquele abandono ainda latejava como uma ferida mal curada. O homem, como se lesse o silêncio dela, perguntou: "Já perdoou?" Ela sentiu um aperto no peito. Algumas coisas não se perdoam. O homem a olhou sem julgamento. Perdoar não é dizer que o acontecido foi certo. É libertar-se da prisão que o rancor construiu. As palavras ficaram ecoando nela como se tivessem sido gravadas. A luz do dia estava quase desaparecendo, e as primeiras lâmpadas da praça se acendiam, projetando círculos amarelados no chão de pedra. O som distante de uma televisão vinha de alguma casa próxima. Dona Amália ajeitou a sacola no colo, mas não se levantou. O senhor fala como se soubesse muito sobre as pessoas? Talvez eu saiba um pouco, o suficiente para perceber quando alguém está segurando um peso maior do que eu deveria. Ela desviou o olhar. Eu não gosto de estranhos mexendo nas minhas feridas. Eu não mexo, eu só aponto que elas existem. Nesse momento, um adolescente passou correndo, quase derrubando um carrinho de pipoca estacionado. O homem se levantou rapidamente, segurou o carrinho antes que ele tombasse e olhou para o pipoqueiro, que agradeceu com um aceno. O adolescente, ao invés de seguir, parou e ficou olhando para ele, como se quisesse dizer algo, mas depois baixou a cabeça e foi embora. Dona Amália observava cada interação. Havia algo estranho. Ele parecia atrair as pessoas, mesmo quando não fazia nada para isso. E, ao mesmo tempo, deixava uma marca nelas, algo que ela não conseguia explicar. Ele voltou a se sentar e... A senhora acredita em coincidências? Ela soltou uma risada curta. Acredito que o acaso existe, sim. Eu não. Acho que cada encontro tem um motivo. Ela soltou uma risada curta. Então, o senhor acha que nosso encontro foi... O quê? Destino?
Ele não riu. Acho que há algo que a senhora precisa ouvir. Ela sentiu um arrepio. E o que seria? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se ponderasse. Não agora. Ainda não é a hora. Ela suspirou frustrada. O senhor gosta de guardar segredos. Segredos não. Apenas o tempo certo das coisas. O céu agora estava num azul profundo e poucas estrelas começavam a piscar. A praça estava quase vazia. Apenas o som do vento passando pelas árvores e o farfalhar das folhas quebravam o silêncio. O homem olhou para o relógio de pulso, simples, com pulseira de couro gasta, e disse: "Está na minha hora de ir." Ele se levantou devagar, como se cada movimento tivesse um propósito. Ao começar a caminhar em direção à rua principal, O mesmo rapaz maltrapilho de antes reapareceu, correndo, com lágrimas nos olhos. "Espere!" gritou o rapaz. O homem parou e, ao vê-lo, abriu um sorriso sereno. O rapaz se aproximou, respirando com dificuldade. Eu pensei no que o senhor falou, sobre não ser o que eu pedi. Eu entendi agora." "Entendeu mesmo?" perguntou o homem. O rapaz assentiu, emocionado. "Eu não precisava de dinheiro. Eu precisava parar. Eu estava indo para um lugar que ia me destruir, mas suas palavras ficaram na minha cabeça o dia inteiro." O homem colocou as mãos sobre a cabeça dele, como quem abençoa. Não havia pressa nem espetáculo. Apenas um gesto silencioso, mas carregado de significado. "Então vá e faça algo bom com essa chance." O rapaz, chorando, abraçou-o forte e depois se afastou, desaparecendo na mesma rua por onde viera. Dona Amália assistia à cena com um nó na garganta. Algo dentro dela, que ela não sabia nomear, começou a se agitar. O homem se virou para ela e disse: "Talvez um dia a senhora também entenda." Ele começou a se afastar, e foi nesse instante que Dona Amália percebeu. No último raio de luz dos postes, parecia que havia um brilho suave em torno dele. Nada exagerado, mas o suficiente para fazê-la piscar os olhos, tentando ter certeza do que via. Sobre o ombro havia um reflexo que lembrava uma cruz. Dona Amália ficou sentada, tentando racionalizar o que acabara de presenciar. Foi quando o rapaz voltou correndo em sua direção. "A senhora sabe quem ele era?" Ela balançou a cabeça, sem saber o que dizer. O rapaz respirou fundo e falou quase num sussurro: "Ele é Jesus." Ela soltou uma risada nervosa. "Ora, rapaz, isso é impossível." Mas a risada morreu nos lábios. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, uma mistura de calor e paz, como se alguém tivesse tirado um peso enorme dos seus ombros. E junto dessa sensação, veio um pensamento que ela não pedia há anos. Será que devo procurar o Renato? Ela olhou para o céu, agora pontilhado de estrelas, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de perdoar. O vento soprou mais forte, balançando as árvores, e naquele instante ela teve a impressão de ouvir, muito de longe, uma voz suave dizendo: "Ainda há tempo." Dona Amália sorriu sozinha no banco, abraçando a sacola com o pão de milho. Não sabia se voltaria a ver aquele homem, mas sabia que, de alguma forma, não seria mais a mesma. Se gostaram da história, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço.